Daqui a alguns minutinhos já vai começar mais um Infância em Foco. E eu já estou aqui com a minha convidada super especial. Nós vamos conversar hoje sobre organização com as crianças em casa, como organizar a sua rotina, para assim você no final do dia ter a sensação de um dia muito mais produtivo e ainda sobrar tempo para brincar com as crianças. É tudo que a gente mais quer, não é verdade? Então não sai daí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Sua área de atuação é especialista em organização empresarial e residencial. Ela é mãe do João Fernando, de 21 anos, e do Augusto, de 18 anos. Inclusive, Malu, se quiser aproveitar esse momento para mandar um beijo para as eternas crianças, pode ficar à vontade. Né, um beijo no coração aí de vocês. Amo vocês. Ela é mentora de mulheres em transição de carreira, que eu já vou aproveitar para querer conversar um pouquinho sobre isso também, não vou perder a oportunidade. Professora de cursos sobre organização pela plataforma da Hotmart, presidente do BNI Trinity, que é um grupo de network, palestrante e jornalista. Ufa, consegui, Malu. Malu, a primeira coisa que eu quero saber de você, eu acho que eu já ouvi umas 2 vezes a sua história de transição de carreira e eu sou apaixonada nessa história sua. Eu seria capaz de contar decor aqui para quem está nos assistindo. Inclusive, ela me inspira demais e me inspirou num momento da minha vida em que eu também passava por isso. Então, antes de mais nada, eu quero começar esse bate-papo com você nos contando como que foi a sua transição de carreira na área da educação para a área da organização. Maravilha. Bom, ambas, né, trabalham com pessoas. E há mais ou menos de 5 a 6 anos, eu sempre trabalhei na área educacional, há 25 anos quase, e aí eu fui dispensada do colégio que eu trabalhava na época. E aquilo abre-se um buraco, né? Você não sabe se pula dentro, se pula sobre, né? Enfim. E aí eu resolvi pular sobre. E minha família me ajudou muito no momento. No momento você não entende nada, você quer entender os porquês, e na verdade não são os porquês que a gente precisa, né? E a educação me levou a ter uma organização muito, muito rígida na escola. Por ser diretora do colégio, por ter toda a parte de processos muito bem gerido, relação interpessoal, tudo isso. E um pouco de mim, porque eu sou extremamente organizada. E aqui eu já faço até um parênteses para quem está assistindo a gente, né? Organização não tem a ver com toque.
São dois temas bem que a gente ouve muito. Ai, será que eu tenho toque? Será que eu estou com algum problema? Né? Então, não, a organização, ela é hábito, ela é rotina, ela é aprendida. Por isso que, inclusive, tem cursos. Só para deixar esse parênteses aqui, né? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada. Desde criança mesmo. Minha mãe sempre conta que eu sempre fui muito bem, assim, resolvida nessa parte. E aí, quando eu fui dispensada do colégio, eu pensei, meu Deus do céu, o que mais eu sei fazer além de lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, né? E também levar a educação, que é um modo de transformação de vida das pessoas. Foi onde eu encontrei com o meu médico de rotina, Dr. Matheus Marim, que agora já está, né, no céu, eu brinco. E ele me falou, Malu, não é toque o que você está tendo, você está resgatando todo um momento de transição de carreira, que eu sempre trabalhei fora, né, as crianças pequenas, enfim, e eu comecei a resgatar minha própria casa. E vi que tinha muitas coisas erradas ali, né? De rotina mesmo, de funcionária, sabe? Eu falei, nossa, aqui tem coisa que não é assim. Eu não precisava ter toda aquela gentarada, né, trabalhando comigo para que eu pudesse dar conta de tudo. E aí que eu pensei, alguma coisa que eu preciso melhorar. E foi quando, na verdade, a minha mãe, nessa transição de carreira, que essa história que, né, vocês sabem, decora aí, que é uma história que, de fato, me deixa até emocionada, foi quando ela falou, que eu, chorando, né, para ela, liguei, falei, mãe, né, e agora? Acreditando que ela fosse colocar fogo, né, na fogueira, como se diz, mais lenha, mais fogo. Ela falou, Malu, faz o seguinte, eu estava literalmente de pijama, tire esse pijama e vá. Você nunca desistiu dos seus sonhos, daquilo que você acredita. E naquela hora a raiva veio junto. E raiva também faz com que a gente dê mais alguns passos, né? E mãe, também te amo, né? Obrigada. Já aproveita, manda um beijo para ela também. Que foi, de fato, né, uma virada de chave. Falei, de fato eu precisava mudar em alguma coisa. E aí foi quando eu fui para esse médico e deu a sequência na profissão. Que ele me falou que existia uma profissão chamada Personal Organizer, que tinha tudo a ver comigo e com o momento que eu estava vivendo. Aí eu cheguei em Leme, né, e fui fuçar, já fui, né, ver o que era. Falei, gente de Deus, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu já sou, que eu faço. E fui fazer um curso, né. Aí nesse meio tempo eu fiz uma imersão comigo. Né? Algo assim que eu não tinha tempo para fazer. Então, cursos de autoajuda, cursos para que eu pudesse me entender também, para eu entender em que vibe eu estava naquele momento. Olha, né? Só, foi muito mais profundo. Muito mais profundo, para que de fato eu entrasse na profissão de corpo e alma, como se diz. E foi o que aconteceu. Aí tive a oportunidade de ter esse curso em Campinas, presencial, fiz, ele era todo voltado para residência, E como, né, fuçadeira, como eu costumo dizer, pedagoga, eu trouxe todo esse lado meu da psicologia, da pedagogia para dentro do curso. Então, hoje eu também capacito outras mulheres a serem personal organizers dentro da profissão de organização. Então, essa foi assim, foi o início dessa transição de carreira há mais ou menos de 5 a 6 anos. Foi aí que eu comecei. Né? Eu precisei ser dispensada do colégio para que eu pudesse também dar esse outro passo. Né? Às vezes a gente acredita que vai morrer naquele lugar, né? Exatamente. E precisa acontecer alguma coisa, que na hora a gente não entende. Não entende muito bem o que está acontecendo. É como você falou, realmente essa sensação de e o que eu faço daqui para frente? E eu até imagino, né, Malu, que de início você não lembrou de vou trabalhar com organização, porque aquilo para você era tão natural desde criança que quando que você pensaria que é uma profissão? E hoje, como você falou, não só você, mas ajudando também outras mulheres a descobrirem que não é toque, pelo contrário, é dom e é uma profissão. E ainda dá para ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Então, eu mantive, né, o meu propósito, que é ensinar, continuo, né? E fazer com que as pessoas entendam que pode até acontecer nesse momento, que ela vai fazer um curso, de repente, dela entender. Ou ela está nessa parte mais da ansiedade, que daí entra até essa parte um pouco do toque, ou até da depressão, que é onde ela deixa, né? Onde o acúmulo, onde o não desapego,
o destralhe que a gente fala, ou então assim, a bagunça já faz parte da minha vida, eu não tomo nem conhecimento. Né? E daí seria um outro momento, talvez. Mas aí a gente consegue também fazer toda essa parte para poder ajudar essa pessoa. Eu falo mais da mulher, apesar de ter também alunos homens, né? Mas ainda o nicho maior é a mulher. É a mulher. Nesse momento ainda assim. Quem sabe, né? Quem sabe isso vai mudando, os homens também vão entrando aqui no ramo faz parte, né? Com certeza. Todos. Eu tenho 3 em casa e eles também vivenciam, né, toda essa parte legal. aí. Todos ajudam. Todos ajudam, precisa, né? E já aproveitando, Malu, que o assunto é transição de carreira, o que eu vejo acontecer muito? Aconteceu comigo, aconteceu com amigas minhas, e é muito comum, né? A mulher, depois que ela se torna mãe, ela começa já na licença maternidade se questionar. E agora? Será que eu vou ter coragem de voltar no meu trabalho, deixar esse bebezinho? E com isso, quando dá ali o tempo da licença, decide que não, quero ficar em casa, quero cuidar dos meus filhos. E aí, com o tempo, resolve iniciar uma profissão, até mesmo para ter horários mais flexíveis, e sai para empreender. Porém, e eu digo por experiência própria, se engana quem pensa que é só vou empreender e pronto, sobrou o tempo para a criança, né? Deixo ela meio período na escola e meio período eu me dedico a ele. Só que tem uma coisa, né, Malu? Se não se organizar, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, o que você, aí dos 2 lados que já esteve, né, tanto em transição de carreira, porque também tem tudo isso, né, na escola você tinha uma rotina a seguir, de repente você teve que criar a sua própria rotina. E para essas mães ou empreendedoras que precisam organizar a rotina para sobrar mais tempo para as crianças, qual que é a orientação principal que você deixa? Ou melhor, as orientações. Maravilha. Eu sempre costumo dizer que não tem errado, né? Não tem certo ou errado. Tem aquilo que dá certo e aquilo que precisa ser acertado. Então, mamães aí que estão nos assistindo, muita calma nessa hora, né? Respirem. Eu vejo que as redes sociais hoje, a própria internet, os meios de comunicação estão deixando as mulheres um pouco mais ansiosas nesse sentido, dessa transição e o agora. Algumas, inclusive, deixando até de ter esse momento da maternidade, que tudo bem também, desde que esteja ali a contento, né, do parceiro, da parceira, enfim. Mas a rotina, ela é muito importante nesse momento e a organização entra junto, não tem como desvincular. Não é? O que é a rotina? Nada mais é do que hábito, ou hábitos, né, na verdade, que você transforma em algo depois que você nem perceba. O CLT, ele acaba, às vezes, facilitando, porque a gente sabe a hora de entrar e a hora de sair. E se você, às vezes, é uma colaboradora, você termina ali o seu expediente, você faz bem feito aquilo que te compete e vai para casa, sem pensar. Né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Claro que com responsabilidade, que muitas temos, né? Lógico, eu sempre fui CLT na época da escola. Então, mesmo você deixando a escola, você vem para casa ainda pensando em alguma coisa, mas é diferente do empreendedorismo, da empreendedora, no caso, tá? Vago engano as pessoas entenderem que empreender é algo assim, agora eu vou ter a minha vida mais leve, não é? Eu vou ter meus horários mais flexíveis se eu não tiver essa organização. Então, dicas que eu deixo aqui, né? Orientações. Uma agenda muito bem trabalhada. E não adianta nada ter agendas extremamente aí, tanto física ou até no celular, muito elaboradas, se você não utilizar. Deixar em branco, Deixar né? em branco. Então, às vezes a pessoa, ela até, isso eu vou falar mais das minhas mentoradas, inclusive como exemplo, até elas colocam ali no papel, mas depois não sabe nem por onde começar. Então, a rotina e o hábito de você, além de colocar na agenda todos os seus pontos que não tem como negociar, tem coisa que é inegociável. Eu tenho que levar a criança no colégio, de repente, porque não tem quem faça isso por mim, por enquanto. Eu tenho uma atividade física que é muito importante. Sabe, coisinhas que não dão aí para a gente negociar? Isso já tem que estar na agenda. E depois a gente vai colocando as outras coisas juntas. E também o empreender é aprender de negócios e não só do seu negócio.
que é uma outra coisa. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Que a personal organizer, vou falar um pouco mais, né, da minha área. Ela acredita que só porque ela sabe das técnicas, né, dos produtos organizadores, quando a gente fala de residencial, um pouquinho diferente do corporativo, ela já está pronta para o mercado de trabalho. Mas não ela é bem assim. não é nada assim, inclusive. Ela não tem um plano, mais coisas para estudar. Um planejamento de ações, de estratégia, do marketing, da organização financeira, né, da própria comunicação. Então, isso entra em qualquer outra área. Então, independente se ela vai ser uma comerciante, né, ela vai vender algum produto agora dela, ela quer ser autônoma, tudo isso entra dentro de um planejamento de ações. Precisa ter organização. Perfeito, Malu. Foi ótimo. Espero que tenham anotado tudo aí, hein? Eu tenho mais perguntas para Malu. Ela vai conversar ainda bastante aqui com a gente, mas só depois dos comerciais. A gente volta já. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre organização. Mas antes, tem um recado bem especial para você e é da Primeiros Passos. A escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Agora já não resta mais dúvidas. Se antes você estava indeciso ou indecisa, qual escola deveria matricular as suas crianças? Agora já sabe que a Primeiros Passos é o lugar certo. Afinal de contas, é um lugar seguro. E quando eu digo seguro, eu não estou dizendo apenas da segurança física, que é repleta de câmeras, monitoramentos, um portão que não dá acesso onde as crianças ficam, mas também a segurança em saber que elas estão em boas mãos, com profissionais altamente capacitados e que amam o que fazem. Primeiros Passos é o lugar certo para os seus filhos. E agora sim, voltando o bate-papo com a Malu e falando sobre filhos, sobre crianças, tem algo que você fala, Malu, que eu gosto muito. Olha só como eu te acompanho, hein? Tem uma coisa que eu gosto demais. Primeiro que você fala assim, que organização é vida, né? E outra frase que eu gosto muito também, aliás, não é uma frase, é uma reflexão que você trouxe e que eu achei muito interessante, que é isso que eu gostaria de conversar com você aqui agora, aprofundar mais, é quando você diz que é diferente, a gente tem que saber diferenciar bagunça de casa com vida. Uhum. E às vezes tem uns brinquedinhos ali das crianças esparramados pela sala e a gente pensa que aquilo é uma bagunça. E na verdade é a casa, é o lar acontecendo, é vida acontecendo naquele lugar. E por que eu acho importante isso que você traz e é sobre isso que eu gostaria de conversar com você?
porque quem é mãe, como nós somos, sabe o peso que é, de vez em quando, a maternidade. E, principalmente, quando tem esse hábito com a organização, como você sempre teve. Talvez tem muitas mães também nos acompanhando nesse momento que quer manter tudo organizado, só que se não souber a diferença de um para o outro, isso acaba tendo um prejuízo emocional também. Então, explica melhor para a gente quando é bagunça e quando é a vida acontecendo dentro de casa. Maravilha. Na verdade, eu sempre costumo dizer que essa organização que traz vida, que ela é vida, e essa baguncinha saudável fazem parte, devem inclusive fazer parte de uma rotina, de uma casa saudável, de uma casa que tenha cheirinho de café, como dizia minha sogra, porque tem vida ali dentro. No momento que eu estou numa fase de adolescentes, né? Um de 21 e o de 18. Mas eu me lembro perfeitamente quando eles eram pequenos, a diferença é muito pequena, né? Entre eles, eram quase 3 anos aí, dariam 3 anos. E minha casa vivia assim, com brinquedos, com a parte lúdica muito elaborada, com tinta, com guache, que as mães têm terror, né? Exatamente, massinha, morre de medo. giz. Mas daí o que eu fazia, tá? A gente delimitava aquele espaço para os meninos brincarem. Então, toda aquela parte do lúdico, de trazer, né? Sem eu saber que depois isso também já era organização, eu já fazia. Então, para as mamães que estão assistindo, de repente é o quê? Não é a quantidade do tempo que elas passam com os filhos, porque a gente sabe que é muito complicado hoje em dia para quem trabalha fora, mas é sim a qualidade. Então, se você que está nos assistindo aí tem essas crianças pequenas agora, essa bagunça, ela é saudável. Os brinquedos, às vezes, fora do lugar, né? Às vezes, aquela mamadeirinha que ainda tá ali, que ele acabou de mamar, faz parte. Uma chupeta pra cá, aquela naninha que as crianças têm. Isso faz parte, isso é bagunça saudável, né? Às vezes, se você tem um companheiro ou a própria companheira que chega naquela hora, tá meio cansada, só porque tirou o sapato ali, calma. Calma. E com exemplos, a gente vai fazendo com que todos eles entram. Porque é uma outra pergunta que me fazem. Como que faz para casa manter assim? Meu marido não era organizado. Ninguém nasce extremamente organizado, né? Mas a rotina vai fazendo com que todo mundo entre na vibe. Sempre vai ter um menos ou outro mais e tá tudo bem, né? O que não dá é assim, para a gente se sufocar. A casa, ela tem que nos servir. E não a gente servir a casa. Se hoje as famílias estão servindo a casa, tem algo errado. Se a mulher, principalmente, né, tá servindo só a casa, tem algo errado. E aqui nós não estamos falando do momento que a gente vivencia, porque a sociedade e a cultura também foi mudando. Que a gente sabe na nossa, sei lá, na época da nossa avó, bisavó, que a cultura era mais a mulher, né, fazer todos os afazeres enquanto o marido provinha. 24 horas, 24 né? Só descansava quando dormia e olha lá. Então aqui ninguém tá, né, levantando nenhuma polêmica disso, mas as coisas foram mudando. E hoje o parceiro, né, ou a parceira, eles fazem parte dessa rotina. Todos vivemos na mesma casa. Todos sujamos louça, todo mundo usa banheiro, todo mundo desarruma a cama. Por que não todo mundo, então, também fazer alguma coisinha? Uma outra coisa que eu sempre deixo, que eu fazia também com os meus meninos, sem saber, que também não estava muito legal na época, a gente ir lá e depois refazer na frente deles. Então tá, vai ensinar a criança a brincar, vai brincar junto, vai ter uma caixinha para os brinquedos para voltar. Olha, brincou com a boneca, agora ela vai dormir, brincou com o carrinho, agora ele vai para a garagem. Tudo lúdico, né? Que é uma outra coisa. A partir dos 2 anos já dá para fazer isso tranquilamente, tá? Sempre lúdico, sempre respeitando a criança e com exemplos. Não adianta só falar e não fazer, ele não vai entender. Porque psicologicamente ele não está ainda maduro para tudo aquilo, né? Então, agora como pedagoga, inclusive, né? A partir dos 2 anos, quando ele vai na escola, você citou, inclusive, né, uma escola aqui, tá? Ele já não aprende ali, hoje muito menos, né? Até mais novinho eles estão indo para a escola. A partir dos 4 meses. Meses, que daí ainda é considerado como creche. Depois desses 2 aninhos, nesse momento dos 2 aninhos, a escola mesmo ensina
A professora ali junto vai ensinando aquela rotina. Então, de chegar, colocar a mochilinha pendurada. Quem é o ajudante da sala? Não é mais ou menos isso? Tô meio por fora, né? Porque agora eles são grandes. Mas eu me lembro que é mais ou menos assim. Então, olha, nós vamos brincar agora de massinha. Todo mundo depois guarda, né? Guarda do jeito que for. Depois, escondidinho, você pode até dar uma repassada. Mas não ali, com crítica. Porque essa criança, ela já vai o quê? Trazendo só coisa ruim, negativa. Então, o brincar, essa baguncinha, ela é saudável sim. E depois você pode incluir na rotina das crianças que elas também te ajudem. Né? Porque o ajudante, eles são assim, como se fosse um prêmio. Eu sou ajudante do dia, né? Então, quem vai ser meu ajudante do dia em casa? Se você tem um filho, acaba sendo ele mesmo. Mas se você tem, às vezes, 2, 3 crianças, você pode fazer um cronograma, uma rotina para eles também. Se não sabem ler ainda, com desenho. Cada um escolhe uma figura, cada um escolhe um personagem que gosta. Então, só deles visualizarem aquilo, eles sabem que é ele que vai fazer aquilo, ou quem vai tomar o banho primeiro, ou quem vai, sabe? Então, a própria mãe, ela vai conseguindo ali, não é, perceber como ela pode estar fazendo isso. E ficar um pouco mais sossegada, não ficar tão engessada, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito. Eu que o digo, eu tô percebendo isso na prática. Todo mundo me avisava, né? Todo Você mundo não acreditava. Falava, aproveita. Não, falava assim, não, passa rápido, mas tempo é tempo, né, gente? Não é tudo isso. Malu, agora eu quero aproveitar já um gancho desse bate-papo. Inclusive, você trouxe algo bem bacana, que é já trazer a importância da organização familiar desde a infância da criança, com 2 anos, já de forma lúdica, claro, entrando no universo deles, ensinar essa organização. E eu quero que você imagine comigo agora uma situação em que existem 2 famílias e que em uma dessas famílias eles têm uma rotina em que acordam atrasados, acordou, ainda não está com a lancheirinha da criança pronta, ainda tem que passar a roupa da criança. Aí os pais não acham a chave, onde colocou a chave ali, começa a se atrasar e começam a discutir com o outro, a criança chega atrasada na escola e aquela loucura. E, por outro lado, um ambiente familiar em que a rotina da criança já está organizada para a semana toda, acordam, tomam café da manhã juntos na mesa e chegam no horário, cada um vai para o seu trabalho, vai levar as crianças com tudo organizadinho. Ou seja, o que falta em uma família e sobra na outra se resume em uma palavra, que é organização. Só que agora, o que eu gostaria de entender? Organização é vida, não é? Sim. E a gente aqui fala sobre a vida de crianças que estão vivenciando ali a primeira infância, que principalmente a primeira infância, né? A gente aborda crianças de todas as idades, mas aqui a gente traz muito essa abordagem da primeira infância, que é uma idade crucial ali para o desenvolvimento cognitivo, emocional, o desenvolvimento em todas as áreas da vida da criança. E o que os 2 ambientes, o que um traz de prejuízo e o que um traz de benefícios para essas crianças, né, no âmbito do desenvolvimento. Tem essa relação que eu estou querendo trazer? Porque eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não sei se tem. É que eu imagino, por toda a nossa conversa até agora, que tenha. Exato. É algo, assim, extremamente genérico. Nem a tão desorganizada, né? Que não toma o café juntas, tal, que é a maioria, até por conta de tempo, e nem a extremista também, no sentido de ser engessado. Então, os 2 lados aí precisaria de uma cautela, que é aí que entra, então, uma parte de uma consultoria um pouco mais elaborada para a família. Então, vamos entender, por que vocês estão perdendo hora? Por que não dá tempo de fazer o lanche antes? Por que esse uniforme não está, né, passado, de repente, organizado antes? Vai ter os porquês. E aí a gente entra para solucionar, para ajudar essa família. Por um outro lado, essa outra que está extremamente organizada, muito provável tem alguma coisinha também. Porque é um extremo muito de revista, de novela. Tá? Então, assim, vamos pensar nas famílias de um modo geral. Ela é um pouco mais favorecida em que sentido? Do estresse, daquela ansiedade, de fazer tudo atropelado. E depois entra no seu dia, tudo mecanizado, você vai bater o dedão lá naquela porta, vai cair a pasta de dente na sua roupa ou café.
O seu filho vai chegar atrasado, ele vai ser alvo ali de bullying, né? No colégio, por exemplo. Tá? Tô dando bem genérico, né? É um estresse da mãe. A voz vai aumentar, porque daí sai no grito, literalmente. Vamos, nananã. É o movimento, é o corporal falando. Então, assim, é um estresse do momento que se levanta, ele vai continuar o dia inteirinho. Esse vem como prejuízo. Para essa outra família, que aparentemente está com um pouco mais de folga, é o respiro, literalmente. A organização, ela traz respiro, tá? Você respira essa vida mais leve. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo. Sempre dá uma polêmica isso. As 24 horas do relógio são as mesmas, mundialmente. Para todo mundo. Para todo mundo. Aí vem só uma palavrinha, que é a diferença da família desorganizada, o primeiro caso, da outra, tá? São as prioridades. O que você prioriza na sua vida? Né? Tem gente extremamente organizado para a parte esportiva, física, para a parte da alimentação, para a parte financeira e totalmente desorganizado, tudo entre aspas, né? Para outras áreas. Então, são prioridades. E tudo isso volta no início do nosso bate-papo aqui. Rotina, hábito, disciplina. Do mesmo jeito que você cria um hábito ruim de acordar todo dia atrasado, você consegue também colocar um hábito bom. Coloque 15 minutos, né, com antecedência no seu relógio. Tem gente que começa o relógio tocando ali 5h30, 5h30, 5h35, 5h40. Olha que estresse! Olha o cérebro, né? Então, essa parte cognitiva, a mídia, o celular tomando conta do nosso tempo. O excesso, né, disso tudo. Então, as 24 horas ali. Então, aí precisaria analisar um pouco mais, né? Verificar de fato essa família para poder trazer ajuda para elas. Mas ambas têm que tomar cuidado. Nem ao céu, nem tanto à terra. Nem 8, nem 80. Tem que buscar esse equilíbrio. Fugir dos extremos, exatamente, né? Que existe um equilíbrio aí. Para não ser sufocante também para essa família margarina que eles comentam, né? Exatamente. Que é aquela que... Perfeita, só no comercial da margarina mesmo. Não existe. Malu, que perfeito. Muito obrigada. Olha só, o programa já chegou ao fim. Meu Deus! Passa muito rápido, né? Rápido. Mas assim, eu amei cada palavra que você trouxe. Já fiz uma anotação mental aqui, espero que o pessoal de casa também tenha aproveitado bastante. E olha, gente, a Malu sempre fala, não sabe por onde começar? Comece me chamando. Comece chamando a Malu. Então, para você que quer começar a organizar a sua vida também, quer acompanhar um pouco das redes sociais da Malu, se aprofundar mais nesse universo da organização mesmo, que você já viu até aqui o quanto isso vale a pena, eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da Malu Correia. Malu, muito obrigada. A gente se despede por aqui. E meu agradecimento e meu prestígio pelo seu trabalho sempre. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né, de trocar um pouquinho a minha experiência. Se alguém quiser conversar comigo, pode ficar à vontade. Eu gosto muito desse momento também de trocar ideias. E quando precisar, estou à disposição aqui de vocês. Com certeza, e a gente vai querer sempre. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado aí de casa. A gente vai se despedindo por aqui, mas te vejo no próximo programa.